Vamos então colocar nosso teorema em ação. Vamos resolver a recorrência xn mais 2 mais 3xn mais 1 menos 4xn igual a zero. Então, trata-se de uma recorrência linear de segunda ordem homogênea. Logo, o primeiro passo é formar a equação característica. Então, a equação característica é R2 mais 3R menos 4 igual a zero. E ela tem raízes distintas, R1 igual a 1, R2 igual a menos 4. Portanto, a solução geral dessa recorrência é da forma C1 vezes 1 elevado a n, que é igual a 1, mais C2 vezes menos 4 elevado a n. Portanto, nossa solução geral é C1, uma constante, mais uma segunda constante que multiplica menos 4 elevado a n. Então, esse C1 e C2 são arbitrários, mas é claro que os valores de C1 e C2 são determinados uma vez que nós tenhamos especificado a sequência, o que envolve especificar, por exemplo, os primeiros termos da sequência. Então, se forem fornecidos os valores de x1 e x2, então nós achamos C1 e C2 montando um sistema. Então, substituímos n por 1 e temos a equação C1 menos 4C2 igual a x1. Substituímos n por 2 e temos a equação C1 mais 16C2 igual a x2. Resolvendo esse sistema, temos as constantes que vão servir para a nossa particular sequência. O nosso segundo exemplo é um velho conhecido, tá? É a sequência de Fibonacci, tá? Na qual nós definimos os dois primeiros termos como sendo igual a 1, tá? E, a partir daí, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores. Observem que nós estamos definindo a sequência a partir de n igual a 0 e não de n igual a 1. Isso é por conveniência para que a expressão que a gente vai encontrar no final fique mais fácil de ser obtida. Sempre pode ser feito, nós sempre podemos decidir se queremos numerar os termos a partir de 0, a partir de 1, ou, na verdade, a partir de um natural, ou mesmo de um inteiro qualquer. Muito bem. A recorrência é uma recorrência de segunda ordem, mas que não está escrita na forma padrão. Tá? Então, a forma padrão dessa recorrência é Fn mais 2, menos Fn mais 1, menos Fn, igual a zero, e é essa forma que a gente vai ter que usar para extrair a equação característica. Então, a equação característica, tá, nesse caso, é R2 menos R menos 1 igual a zero, cujas raízes envolvem números irracionais. As raízes são 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Qual a interpretação disso? Que as progressões geométricas que satisfazem a essa equação de recorrência, tá, são essas duas. A progressão geométrica de razão 1 mais raiz de 5 sobre 2 e a progressão geométrica de razão 1 menos raiz de 5 sobre 2. Naturalmente, a nossa solução não é nenhuma nem outra. Na verdade, a nossa solução é uma combinação das duas. Ou seja, a nossa solução, tá, é uma expressão da forma, uma constante que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais uma segunda constante que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Os valores dessas constantes vão ser determinados de tal forma que as condições iniciais sejam satisfeitas. Então, isso vai nos levar a um sistema de equações, tá? Que a gente chega a ele, né, fazendo os valores de n nessa expressão iguais a 0, tá, e iguais a 1. E agora talvez vocês entendam a razão da gente ter preferido começar de 0. Tá? Começando de 0,
primeira equação se torna mais simples, tá? E a segunda se torna igual a que a gente obteria começando de 1, o que vai facilitar, tá, o nosso trabalho algébrico na obtenção de C1 e C2. Então, resolvendo esse sistema, a gente encontra esses valores para C1 e C2, raiz de 5 mais 1 sobre 2 raiz de 5, raiz de 5 menos 1 sobre 2 raiz de 5, e isso então nos leva, tá, a essa expressão para o enésimo número de Fibonacci. Então, aqui está o C1, aqui está o C2. É conveniente a gente incorporar o raiz de 5 mais 1 e o 2 a essa potência, tá? E da mesma maneira, incorporar o raiz de 5 menos 1 e o 2, tá, a essa outra potência. Isso vai nos levar, tá, a uma expressão que é a abaixo. Então, nós temos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1. Tá? E o menos, então esse menos vem do fato da gente estar multiplicando aqui por raiz de 5 menos 1, e aqui dentro eu tenho 1 menos raiz de 5. Então, menos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais 1. Então, a expressão, tá, envolve números irracionais, mas é claro que cada termo dessa sequência é um número inteiro. Mesmo algebricamente, dá para entender como é que isso vai se tornar o número inteiro, né? Então, esses coeficientes aqui são os mesmos, tá? O sinal menos do sinal, tá? E aí o que vai acontecer quando eu desenvolvo 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5 em potências de expoente n mais 1, o que vai acontecer é que vai haver um cancelamento de todos os termos envolvendo raiz de 5 nesse desenvolvimento.